Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Quero continuar com vocês aqui, né? Porque na nossa aula anterior nós falamos sobre o modelo de Rutherford, né? E as partículas fundamentais. E aí falamos também da radioatividade, falamos do experimento de Rutherford, né? Onde ele desenvolveu um esquema simplificado, né? Onde ele teve auxílio de seus alunos, Geiger e Meitner, e aí ele pôde descobrir, através do experimento com partículas alfas, ele bombardeou uma lâmina de ouro e aí ele obteve uma carga positiva, né? Essa carga positiva, ela seria constituída, segundo Rutherford, por duas regiões, né? Que seria a região central, chamada de núcleo, e uma região periférica, denominada de eletrosfera, né? O núcleo ele seria maciço, formado por partículas de carga positiva denominadas de próton, aonde se concentraria quase toda a massa do átomo, né? Pessoal, só quero dar um breve lembrete para vocês, né, que na eletrosfera ela vai ser o quê? A região de volume muito maior do que o núcleo. Ou seja, quando eu comparo a eletrosfera com o núcleo, tenho que observar, na verdade, eu tenho que ter na minha cabeça que o volume da eletrosfera ele vai ser muito maior do que o volume do núcleo, né? O que é a eletrosfera, né? A eletrosfera é aonde se encontram os elétrons. E esses elétrons eles vão estar em movimento ao redor do núcleo, né? E aí, pessoal, essa aula aqui ela é somente para vocês terem uma base para poder lembrar da aula passada. É muito importante, antes de iniciar essa parte aqui, falar um pouquinho para vocês, né? Para a gente explicar os valores das massas dos átomos, Rutherford, ele propôs a existência de partículas neutras no núcleo, né? Com massa muito próxima àquelas que seria a massa do próton, né? Para ele, contudo, não foi possível comprovar a existência delas. Ou seja, ele supôs ali, né, que ao lado do próton existia uma carga neutra, mas só que ele não conseguiu comprovar. Contudo, pessoal, não havendo a comprovação dessa carga neutra, em 1933, os nêutrons eles foram descobertos pelo cientista aí, James Chadwick, né? Ele desenvolvia, na verdade, seu trabalho na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E aí, pessoal, sabendo que teve aí a descoberta, né, dos prótons, do elétron, e logo em seguida veio o nêutron, não é? Que foi descoberto por James Chadwick, né? Chadwick descobriu o nêutron, certo? E aí nós temos essas três partículas subatômicas, que é o próton, o nêutron e o elétron. Essas partículas, elas podem ser representadas, né, da seguinte maneira, pelo símbolo assim, o próton ele pode ser representado pelo símbolo P, P+, ou P. O nêutron é representado pela letra N e o elétron ele é representado pela letra E com o sinal negativo em cima aqui, certo? Pessoal, essas assim, quando a gente fala a próton, nêutron, elétron, lembra lá, P de próton, ou P+, N de nêutron e E negativo aqui é de elétron, certo? Essas cargas elas vão ser caracterizadas por sua carga relativa, né? Ou por sua carga, né? Ou por sua massa relativa. Ela pode ser expressa em quilogramas. Esse quadro aqui, pessoal, ele vai ilustrar
as características das três partículas subatômicas, né? Olha só, temos aqui próton, nêutron e elétron. A gente vai falar um pouquinho sobre o símbolo, carga relativa assumindo a do próton como referência. Temos a carga e a massa relativa assumindo o próton como referência e a massa em quilogramas. Eu tenho aqui, ó, P de próton, carga relativa do próton mais 1. Eu tenho aqui, ó, a carga do próton, que é 1,602 vezes 10 a menos 19. A massa relativa assumindo a do próton como referência é igual a 1. E a massa do próton ela vai ser 1,673 vezes 10 a menos 27. Vamos para o nêutron. O nêutron ele é representado pela letra N. A sua carga relativa assumida como ponto de referência é 0. E a sua carga também aqui é 0. Ele é neutro, né, pessoal? A massa relativa é igual a 1,002 e a sua massa é igual a 1,675 vezes 10 a menos 27. O elétron, né, a partícula subatômica elétron, ela pode ser representada pela letra E negativo ou E. A sua carga ela é menos 1. A sua carga relativa ela é menos 1. A sua carga em Coulomb, né, é menos 1,602 vezes 10 a menos 19. A sua massa relativa, assumindo como próton como referência, é 0,0005448. E a sua massa em quilograma é 9,109 vezes 10 elevado a menos 31. Né, pessoal? Algo muito importante, pessoal, é a gente observar o seguinte, que a massa do elétron ela é 1836 vezes menor do que a massa dos prótons e nêutrons. Ou seja, o elétron ele vai ser sempre muito menor do que os nêutrons, né? Ou seja, a gente pode considerar a massa do elétron como desprezível. Já a massa dos prótons e dos nêutrons, elas já vão ser muito próximas, pessoal. Bem próximas. A massa do próton e dos nêutrons. Ou seja, elas podem ser até consideradas iguais, né? Pessoal, segundo o modelo de Rutherford, né, os átomos eles possuíam em suas eletrosferas uma quantidade de elétrons. Essa quantidade de elétrons elas poderiam ser igual a quantidades de prótons do núcleo, né? Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Que os átomos possuem em sua eletrosfera uma quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons do núcleo. Dessa forma, pessoal, o átomo de magnésio é um exemplo, né? Se você olhar lá na tabela periódica, o átomo de magnésio ele possui 12 prótons, então ele vai produzir 12 elétrons. O que eu quero falar para vocês? Que o número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons. Já o átomo de flúor ele vai possuir 9 prótons e 9 elétrons. Então, o que eu quero falar para vocês? Que sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, né? E aí, pessoal, tem o seguinte, a formação de íons, né? O que é o íon? O íon ele vai ser a carga positiva e a carga negativa. A carga positiva ela é chamada de cátion e a carga negativa chamada de ânion. Aqui eu tenho o seguinte, quando uma espécie neutra perde elétron, transforma-se em um íon positivo, ou seja, o cátion. Por exemplo, se o magnésio aqui perder 2 elétrons desses 12 aqui, ele vai ficar aqui com essa representação aqui, magnésio 2+, porque ele vai possuir 12 prótons, mas ele vai possuir somente 10 elétrons, certo? Tranquilo até aí? Pessoal, quando uma espécie neutra, agora sim, aqui eu falei dessa parte, quando é o cátion, é a representação de quando se perde um elétron. Lembram lá? Eu falei aqui, o magnésio, ele possui 12 prótons e 12 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, se ele tinha 12, né, ele vai ficar com 10 elétrons, mas ele vai ficar com 12 prótons e 10 elétrons, certo? O que vai diminuir? Vai diminuir a quantidade de elétrons, ele está perdendo elétrons ali
em sua eletrosfera. Agora, quando eu tenho o exemplo do flúor, né? O flúor, lembro lá, o flúor ele possui 9 prótons e 9 elétrons. Quando ele ganha um elétron, ele é chamado de ânion. O ânion, pessoal, é representado toda vez que você tem essa carguinha negativa aqui. Olha só, vejam bem. O ânion, ele é a representação de quando um átomo neutro ganha um elétron. Se ele possui 9 prótons, né, ele possuía 9 prótons e 9 elétrons. E ele ganhou, né? Quando eu tenho essa carguinha positiva aqui, pessoal, é que está a representação de que ele ganhou. Se ele ganhou elétrons, ele só ganha elétrons, ele não ganha prótons, ele ganha elétrons. Ele possui 9 prótons e 10 elétrons, certo? Ok, pessoal? Pessoal, aqui a gente tem essa observação aqui, ó, que a carga do íon ela vai ser representada no canto superior aqui, né? No canto superior. Nesse canto superior que eu falei aqui, ó. O símbolo do elemento, né? Que eu vou ter aqui o flúor, né? Por exemplo, o número, o número 1 ele pode ser omitido, né? Porque eu já sei que quando eu só tenho um tracinho aqui, a carguinha, só uma é menos 1, certo? E eu estou ganhando um elétron, certo, pessoal? Tranquilo? Pessoal, em todas as transformações, o núcleo dos átomos eles vão permanecer inalterados. Ou seja, o que vai mudar? Por exemplo, se eu ganho elétrons, o número de prótons é o mesmo, o número de nêutrons é o mesmo. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Que o número de prótons e nêutrons eles não vão se alterar. Por exemplo, quando um átomo neutro ele perde elétrons ou ganha elétrons. Tranquilo? Aqui, ó, o exemplo. Se você contar aqui, eu tenho 12 elétrons e 12 prótons nesse átomo de magnésio, que ele é um átomo neutro. A partir do momento que ele fica com sua carga positiva, né, ele vai... Quando eu tenho aqui, ó, esse 2+, eu estou falando que ele está perdendo 2 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, se ele está perdendo 2, né? Ele tinha 12, agora ele tem 10 elétrons e 10 prótons. Então, isso aqui é um cátion. O que é um cátion? É um íon de carga positiva, certo? Vamos observar aqui o caso do flúor. O flúor, pessoal, ele vai ter o quê? 9 elétrons e 9 prótons. Esse átomo de flúor aqui, né? E aí ele ganhou um elétron. Como é que eu sei que ele ganhou? Porque ele está aqui, ó, representação, uma carguinha negativa desse lado aqui. Quando ele ganha essa carguinha negativa, ele vai ter o quê? Ele vai ganhar um elétron. Se ele ganha um elétron, ele vai ficar com 10. Ele tinha 9, ficou com 10. Professor, e o próton? O próton e o nêutron não se alteram. Olha aqui, ó. Lembra aqui que eu falei aqui para vocês, ó? Próton e nêutron não se alteram. Ok? Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? De boa, né? Pessoal, eu tenho aqui a parte onde a gente fala sobre número atômico, né? Eu tenho esse cara aqui que era em 1913, que ele era chamado de Henri Moseley, né? E ele era um assistente de Rutherford, aonde ele desenvolveu um método experimental que possibilitou a determinação da carga nuclear dos átomos. E através desse experimento, ele fazia análises da interação dos raios-x com os átomos de uma determinada amostra, né? Sendo assim, como Moseley era um cara muito safo, muito esperto, ele fez o quê? Ele teve uma percepção de que os átomos de mesmo elemento, né, que os átomos de um mesmo elemento, eles apresentavam a mesma carga nuclear. Ou seja, sendo assim, os átomos de elementos distintos, eles possuiriam carga diferente. Ou seja, o que ele está concluindo? Que os átomos que eram iguais, eles teriam a mesma carga nuclear. Os átomos que seriam diferentes, eles teriam cargas nucleares diferentes. Pessoal, por que isso é importante? É importante saber sobre a carga nuclear, porque ela está diretamente relacionada com a quantidade de prótons, que tem ali
dentro do núcleo de um átomo, né? Pois cada próton ele vai apresentar uma carga relativa positiva, como a gente já viu anteriormente. Por isso, pessoal, que cada elemento químico ele é caracterizado pela sua função da quantidade de prótons que ele tem ali. E aí, o número de prótons, pessoal, o número de prótons de um átomo, ele é chamado de número atômico. Ó, sacaram aí? O número de prótons ele é chamado de número atômico. Então, número atômico ele é representado pela letra Z, né? Toda vez que você vê a letra Z, você vai lembrar que é o número atômico. E aí, pessoal, o número atômico é aquele que identifica um elemento químico, né? Os átomos de mesmo número atômico têm vamos dizer assim, que os átomos de mesmo número atômico são de um mesmo elemento químico. Ou seja, você vai conseguir identificar um átomo pelo seu número atômico. O número atômico ele vai representar o número de prótons. E o número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons, pessoal. Beleza? E aí, pessoal, a gente também tem... E aí agora nós falamos um pouco sobre o número atômico. E agora nós vamos falar sobre o número de massa. Observe o seguinte, o número de massa ele vai corresponder à soma dos prótons e dos nêutrons, né? Olha só, agora fica legal, né? Para você achar o número de massa, você deve somar o número atômico mais o número de nêutrons, que aí você vai conseguir achar a massa, né? Vamos lá, né? Por exemplo, aqui eu tenho o potássio, né? Ó, tem aqui o exemplo do potássio, né? O átomo de potássio apresenta o número de massa 39 e o número de nêutrons, né, igual a 20. Se você fizer essa continha aqui, eu substituir 39, né? Se você, ó, vamos lá. Número de massa do potássio é 39 e o número de nêutrons é 20. E aí, sobra quem para você achar o número atômico, né? Se você fizer essa subtração, quando você muda de membro, passa negativo. Então, vai ficar 39 menos 20, que vai dar igual a 19. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tenta fazer a continha aí. E aí eu tenho umas representações químicas de acordo com a IUPAC, né? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que recomenda que o número de massa e o número atômico sejam representados, né? Da seguinte maneira, né? Olha só, o número de massa geralmente vai ficar em cima e o número atômico embaixo. E a carga, ela vai ser apresentada aqui desse lado, pessoal, de acordo com essa representação. Assim, pessoal, podemos observar o seguinte, né? Temos aqui a seguinte notação, cloro, né? Número de massa do cloro, 37, e o número atômico, que é igual ao número de elétrons, é 17. Isso aqui, pessoal, indica que o cloro ele tem 17 prótons, 20 nêutrons e 37 é o número de massa. Ah, professor, como é que o senhor sabe que o número de nêutrons é igual a 20? Ó, se eu fizesse aqui 37 menos 17 vai dar igual a quanto, pessoal? 20, né? 37 menos 17. Faça uma continha aí comigo. Vamos lá. Só para vocês captarem a mensagem aqui. 37 menos 17 vai dar igual a 20. E se você somar 17 mais 20, vai dar 37. Então, pessoal, aqui ao redor do núcleo, né? Ao redor do núcleo, está a eletrosfera. E na eletrosfera, os elétrons estão circulando o núcleo ali. Eles estão o quê? Ao redor do núcleo, né? Algumas vezes, pessoal, algumas vezes o número atômico é omitido, né? Por quê? Porque isso é omitido na representação. O número atômico é omitido na representação, pois cada elemento ele tem uma carga nuclear de seus átomos, logo o símbolo do elemento corresponde a uma única quantidade de prótons do núcleo, que pode ser conhecida na tabela periódica, né? Por exemplo, aqui, eu tenho o alumínio, né?
O alumínio, ele tem o número de massa aqui, 27, o número de prótons, 13, elétrons e nêutrons, 14. Ah, professor, como assim? O senhor não falou lá que o número de prótons é igual ao número de elétrons? É, mas observe, eu tenho uma carga positiva aqui. Quando eu tenho uma carga positiva, ele está perdendo esses elétrons, pessoal. Certo? Tranquilo até aí? E aí, pessoal, ó, o bromo, né? Eu tenho Br-, número de massa, 81. O número de prótons dele é 35. Ah, professor, o zero é 36. 36, por quê? Porque tem uma carga negativa aqui, beleza? E o número de nêutrons? Eu tenho aqui, ó, 46. Pessoal, ó, tenho aqui o caso do rubídio, né? É o 85, o número de massa, o número de prótons 37, ele tem a carga positiva, então vai ser 36. E o número de nêutrons, 48. Eu quero que vocês deem uma olhada no selênio e no níquel, para a gente dar continuidade. Pessoal, vocês observaram o seguinte, né? Professor, aqui, ó, tem um número de nêutrons. Como é que eu acho a quantidade de nêutrons? A quantidade de nêutrons, pessoal, o nêutron, você vai achar da massa menos o número atômico. Você vai pegar aqui, ó, 27 menos 13, né? 27 menos 13, vai dar quanto aí, pessoal? Faça a conta rapidinho, faça aí, rapidão. Rapidão, para vocês captarem. 27 menos 13, deu 14. Aqui, ó, 81 menos 35, 46, certo? Assim você acha o número de nêutron. Aqui, pessoal, eu tenho o que é um isótopo. Os isótopos são tudo aquilo que possui o mesmo número de prótons. O que é prótons, né? Vamos lá. É muito comum, pessoal, a gente encontrar átomos de elementos com massa diferente. Quando isso acontece, os núcleos eles vão apresentar a mesma quantidade de prótons. Olha só, observe esses caras aqui, né? Eles têm eles têm o mesmo número de prótons, mas eles têm diferentes números de massa. Eu tenho aqui o cloro, 35, 37, né? Eles têm o mesmo número de prótons, beleza? Só vou parar nessa parte de isótopos aqui, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Eu já volto com vocês para a nossa aula daqui a pouco.